Organização do trabalho no Brasil. Vamos começar pela escravidão indígena, também conhecida como escravidão vermelha, que começou em meados do século XVI, quando a cana-de-açúcar começou a substituir o pau-brasil como principal produto da colônia. Entretanto, aconteceram diversos fatores que ocorreram no fracasso desse tipo de escravidão, como o trabalho intensivo, regular e obrigatório, que não fazia parte da cultura indígena, que estava só acostumada a fazer o necessário para sua sobrevivência. Ocorria também a contradição entre os colonizadores e os missionários, que queriam catequizar os índios e eram contra a escravidão. Os índios enfrentavam os colonizadores fugindo para lugares de difícil acesso, onde era quase impossível capturá-los novamente, e o contato entre brancos e índios foi desastroso, já que os índios não tinham anticorpos necessários para combater as doenças que os brancos traziam. A escravidão indígena durou até 1759, quando foram substituídos pelos escravos negros. Escravos negros. O Brasil utilizava a economia de plantation, que se caracterizava por ser latifúndio monocultor voltado para a exploração. Utilizava mão de obra escrava e produzia em larga escala matérias-primas do gênero tropical. A escravidão foi fundamental para o acúmulo de capital, pois pagava-se uma vez pelos escravos que trabalhavam pela vida toda. Os escravos eram transportados em navios negreiros, também conhecido como tumbeiros. Observações importantes. Para cultivar a cana, colher e produzir o açúcar e para todos os demais serviços domésticos e outros ofícios, empregava-se o escravo negro. Considerados mercadoria, os escravos eram vendidos, trocados, doados, separados dos seus filhos e até mortos. Recebiam ordens, eram punidos, proibidos de constituir família. Suas vidas estavam divididas entre trabalho e senzala. Houve resistência contra a escravidão. Exemplos: sabotavam o trabalho, queimavam as senzalas, roubavam alimento e praticavam capoeira. Os escravos foragidos montavam quilombos. Eram lugares que eles tentavam reviver o modo de vida africano. A escravidão africana significava lucratividade, constituindo-se um dos principais fatores que acumulou capital. O fim do tráfico negreiro foi exigido pela Inglaterra, pelo motivo de que ela era o país mais desenvolvido capitalista do mundo. Não lhe interessava mais nem o monopólio nem a escravidão. O que ela necessitava para o maior desenvolvimento era o mercado consumidor para suas mercadorias, e escravos não consomem. Em 1850, houve a Lei Eusébio de Queiroz. Por conta disso, estimulou-se a vinda de imigrantes europeus, principalmente de origem italiana. Imigrantes. Em sua grande maioria, os imigrantes foram atraídos por uma propaganda enganosa, com a promessa de ganhar lotes de terra, salário, oportunidades de crescimento, de trabalho, pois a Itália passava por uma grande crise social, faltava emprego e o povo passava fome. Inicialmente foi adotado o sistema de parceria. Os imigrantes ganhavam um lote para cultivar, plantavam e deviam entregar ao dono metade ou um terço da produção, conforme o combinado. Além do café, plantavam para sua subsistência. O sistema fracassou, já que os imigrantes italianos se depararam com hostilidades, como a mentalidade escravista, a cobrança de alimentos, o excesso de trabalho e condições precárias de saúde e moradia. Os imigrantes, devido às suas condições de trabalho e de vida, se uniram e promoveram uma rebelião em 1856. Os imigrantes passaram a receber salários em 1870. Pressionaram o governo a financiar a vinda deles ao Brasil, além dos gastos com hospedagem e transporte até as fazendas, o que ocorre a partir de 1871. A entrada dos imigrantes no Brasil também atendia uma das reivindicações de políticos, que pediam o embranquecimento da população nacional. Introdução para entender a conquista dos direitos trabalhistas no Brasil. O café se tornou o mais importante produto brasileiro e esse período ficou conhecido como o ciclo do café. Existiam condições favoráveis para o plantio e mais de 2 milhões de imigrantes, até 1930, para trabalharem nas lavouras cafeeiras. Houve uma superprodução de café, mas foi resolvido com o Convênio de Taubaté. Mas com a crise mundial de 1929, o Brasil sentiu as consequências. A quebra foi geral. Muitos fazendeiros faliram, os imigrantes tiveram que deixar essas fazendas e foram trabalhar nas indústrias nos centros urbanos, já que muitos tinham sido operários nas suas terras natais, na Europa. Conquista dos direitos trabalhistas no Brasil. Como dito antes, com a crise de 1929, os imigrantes foram trabalhar nas indústrias e nos centros urbanos. As condições eram muito precárias.
Os operários eram submetidos, em geral, a jornadas de 16 horas diárias e a semana consistia em 6 e até 7 dias de trabalho. Não existia previdência social nem aposentadoria. As demissões eram feitas sem qualquer indenização e haviam muitos acidentes de trabalho causados pela falta de segurança. E foi para enfrentar essas difíceis condições de trabalho que os operários brasileiros organizaram-se, então, em associações mutualistas, ligas operárias, sindicatos e partidos políticos. Apesar de todas as lutas operárias, somente depois de 1930, com Getúlio Vargas, que surgiram as leis trabalhistas, como a criação do Ministério do Trabalho, a regulamentação da organização dos sindicatos, do trabalho das mulheres, dos menores de idade, a fixação do limite de 8 horas diárias do trabalho, férias remuneradas e a dispensa maternidade.